Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um domingo, estudando o nosso livro Ceifa de Luz, pedindo a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos guie, que nos guarde, que esteja junto conosco, hoje, agora e sempre. Amigos espirituais, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de falarmos e estudarmos a palavra do Mestre, o nosso amor e o nosso carinho a todos vocês. Muito obrigado, que assim seja. Gratidão, gratidão a todos. Obrigado por estarem aqui conosco, pessoal. Hoje nós estamos estudando o capítulo 44 do livro Ceifa de Luz, esse livrão aqui, ó. É a parceria do Chico, nosso Chico Xavier, com o Emmanuel, né, o orientador, o grande mentor dessa alma divina, né, essa alma querida que foi o Chico. A lição número 44 intitula-se Oraremos. No futuro, né? É o verbo conjugado no futuro, orar. Então, oraremos. E Emmanuel comenta a primeira epístola de João, o mesmo João apóstolo, tá? Capítulo 5, versículo 14, que diz: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bom, primeiro vamos fazer uma avaliação aqui do que a gente leu agora, tá? Ele nos ouve, né? Na oração, a partir do pedido, ele nos ouve. Ele com letra maiúscula, tá? A referência é Jesus. Então, se ele nos ouve, ele sabe. Ele sabe das nossas demandas. Porém, nós não podemos afirmar que as nossas demandas serão atendidas. Isso entra na questão do pedir e obtereis, né? Que é um dos capítulos já no fechamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec estuda brilhantemente a questão da prece, né? Da oração. Dentro da visão espírita, nós temos na oração o pedir, o agradecer e o louvar, né? Esses três aspectos importantes dentro da questão da oração, né? Agora, se eu peço, me é lícito receber, né? Ou é lícito pedir? E se eu pedir, eu obterei? Essa é uma questão muito legal para a gente debater, né? O movimento espírita comumente leva a questão da oração de um jeito mais brando, né? Do que outras denominações religiosas que tem, por exemplo, na morte o fim, né? Ao menos o fim da manifestação espiritual na matéria, né? Morremos e seguimos para a vida eterna. Mas o que significa isso? Isso dentro do fundamentalismo religioso de outros colegas, né? De outras denominações. Mas aqui no Espiritismo, como a vida ela é encarada de um jeito diferente e nós teremos outras oportunidades, então essa conotação do pedir e obtereis ganha um remendo novo, né? Odres velhos, mas com remendos novos. O que seria isso? Seria necessidades espirituais que nós temos. Então nem tudo é possível que nós recebamos, ou dependendo dos pedidos, é preciso que se abra os olhos, né? Será que esses pedidos serão bons para nós? Será que faz parte da nossa programação espiritual, que é o que a gente sempre diz aqui, né? Não tem jeito de abdicar
o olhar para a vida presente sem levar em conta a reencarnação prevista por nós mesmos, pelos nossos maiores, né? Por tudo que nós recomendamos, né? Ou fomos recomendados pelos nossos mentores, para a vida que nós ingressamos aqui no berço. Então, tudo isso aí tem a ver com a prece, tá bom? Olhando para esta frase, né? Essa frase que está em 1 João 5,14, esse versículo, e nós fomos lá no original grego. Do original grego nós tiramos e esta confiança íntima que possuímos em pedir de acordo com o próprio desejo e sermos ouvidos. E esta confiança íntima que possuímos em pedir de acordo com o próprio desejo e somos ouvidos. Então, assim, chama atenção que esse ele maiúsculo que a gente leu aqui na frase do Ceifa de Luz original, ele não está aqui, né? Fala-se de confiança, né? Pedir, do desejo, sermos ouvidos no nosso íntimo, né? Porque o pedir, ele está linkado com as questões que nós vivemos aqui na atualidade. Parece uma coisa muito óbvia, mas se eu sofro com determinada situação e peço para que esse sofrimento seja afastado de mim, será que me convém que ele seja afastado de mim? Né? Será que não poderia ser uma oportunidade para a gente galgar andares maiores, né? Degraus maiores de evolução? Então tudo isso é preciso repensar quando a gente faz uma prece pedindo, né? Eu tenho muita dificuldade de pedir. Eu vou confessar isso para vocês atualmente. Tá? Então eu prefiro me esmerar mais no agradecer, né? Louvar a Deus. Porque quando a gente pede, é como se nós atropelássemos o momento. A gente pede quando normalmente não é pra gente. Aí a gente faz os pedidos dentro das necessidades de cada um e dentro do que Deus acredita que seja possível, né? Para Deus tudo é possível, mas será que aquele possível é relevante para mim? É importante para mim? O que é o mais importante, né? Acerenarmos o coração em qualquer situação, pessoal, imaginando que a vida ela continua, né? Sempre um passo de cada vez, né? Não percamos a esperança, né? Não estagnemos no amargor. E aí a gente continua com mais destreza. Vamos fazer a leitura e a gente vai comentando, tá bom? Então tá lá. O que o Emmanuel diz sobre isso? Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que saibamos receber dignamente as decisões. Porque as decisões, elas podem não ser favoráveis aos nossos pedidos, né? Entendendo que Deus não está diretamente relacionado, é uma coisa difícil que a gente vai dizer, mas a atmosfera toda criada por Deus é perfeita. Então, o regimento de Deus do universo, de toda a criação, está dentro desse aspecto. Então, não tem uma ocupação individual com cada um de nós, né? Foi meio pleonasmo que eu disse, mas não tem uma individualidade, né? Então aqui nós vamos dar um jeitinho para esse, um jeitinho para aquele. Não, porque desse jeito Deus trairia as próprias leis que são perfeitas, criadas por Ele, né? Desde sempre. Então,
É preciso que se pense nisso. Essa é a rogativa do Emmanuel. E ele continua: não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, não conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. É isso que a gente falou agora há pouco. O dia a dia da gente, ele nos sobrecarrega de atividades, né? Muitas vezes são penosas, de sensações que muitas vezes são penosas. Mas a gente não pode olhar para esse momento só com os olhos do aqui e do agora. Porque muita coisa rolou antes disso. Muita água já passou por debaixo dessa ponte, né? Então nós temos hoje, gente, exatamente aquilo que nós necessitamos. E não é uma questão punitiva, né? Não tem punição. Isso é importante que se diga. Não tem punição. Mas tem reconhecimento das necessidades, né? Punjantes em nós mesmos. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançarmos, né? Então, também coaduna com o que a gente falou, né? A providência divina possui os recursos, né? Nós não estamos falando de atividades individuais direcionadas a cada um de nós. Imagine se tivesse que atender aos petitórios individuais de cada um de nós, né? Como é que seria essa grande sucursal, né, do invisível, né? É uma loucura. Todo mundo está pedindo alguma coisa ao mesmo tempo, né? E nós estamos pensando só na Terra, imagina no universo todo. Então, é preciso que se acalme o coração. Continua, Emmanuel. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasga as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Olha a metáfora que ele propõe, Emmanuel. A doença, para ser curada, ela necessita de uma operação, né? E essa operação aqui, ele traz a metáfora do corpo físico doente precisando de um bisturi, né? Então, o bisturi gera uma dor que pode ser momentânea, desde que nós aceitemos essa operação, né? Para que nos recomponhamos para o futuro. É uma metáfora belíssima, e ele continua e explica. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Idênticas, né? É uma comparação assim bem justa. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas, e Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Sensacional, né? Oremos sim. Tá? Oraremos sim. No entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, essa é a questão que Allan Kardec propõe nesse capítulo que nós citamos no começo desse estudo, né? Pedir e obtereis. Allan Kardec propõe assim: se Deus sabe tudo, está em todos os lugares,
e nos ama infinitamente, claro, somos filhos dele, então, para que pedir? Qual é a intenção de pedir na prece, se ele sabe o que é bom para a gente? Para o homem com o coração um pouco mais gelado e frio, estaria respondida essa questão. Porém, a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque nós sentimos, né? Nós precisamos da ajuda. Nós temos a necessidade do pedir, né? E a gente vai obter, a gente pode dizer que conforme a gente vai aumentando a nossa consciência espiritual, os pedidos também vão ficando mais condizentes com a verdade. É como se nós fôssemos ganhando mais base para a vida do porvir, né? Então, à medida com que a gente cresce espiritualmente, os nossos pedidos também têm um determinado grau de evolução, né? Maturidade. A maturidade é importante aqui. Ela entra como um aspecto necessário. E um outro ponto que Allan Kardec levanta também no Pedir e Obtereis, esse importante capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é que se tudo estivesse irremediavelmente resolvido, nós não usaríamos o nosso livre-arbítrio e as nossas possibilidades para melhorarmos a nossa existência e a do próximo. A gente viveria no automático. Então, o pedir e obtereis é justo, né? Desde que a gente trabalhe, que a gente evolua, que a gente cresça, ganhe maturidade e desenvolva fundamentalmente o amor, o sentimento, né? Então, tá tudo junto, pessoal. É justo pedir, mas que a gente peça de uma maneira mais madura, né? Entendendo que o trabalho é uma lei, né? E quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós nos envolvermos com a espiritualidade superior, que é amor, que é o sentimento, mais próximo nós estaremos de um porvir brilhante, glorioso. Tá bom? Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.